Olá, você que me ouve, a paz do Senhor Jesus. Espero que você esteja bem, com o seu coração em paz, alegre, mas que acima de tudo, espero que você esteja vivendo o sobrenatural de Deus na sua vida, através da obediência. Espero que você esteja ocupando exatamente os lugares que o Senhor te chamou para ocupar. Que a sua vida esteja completamente alinhada à vontade de Deus. Amém? Bom, vamos lá para o nosso estudo de hoje. Nós ainda estamos aqui em Romanos 8. Nós falamos de Romanos de 1 ao 7, né? Mas Romanos de 1 ao 7, ele vai trazer para a gente ali muito a respeito do pecado, como nós já falamos no último vídeo, né? A respeito ali da dificuldade do ser humano de vencer o pecado, de lidar com o pecado. Paulo, ele expressa o quanto o pecado é terrível nas nossas vidas, e quanto o pecado nos leva à morte, né? A morte eterna, não apenas a morte física aqui, mas a morte eterna também, que é a principal. Paulo, então, ele deixa claro ali na sua carta aos Romanos a necessidade de Cristo Jesus para alcançar salvação em Deus, a necessidade de Cristo Jesus para ser liberto do pecado. Então nós falamos disso no nosso vídeo anterior. Se você não assistiu, corre lá para que você então consiga compreender a sequência desse estudo, dessa análise, né, dessa interpretação bíblica aqui. Então hoje nós vamos falar a partir do versículo 18. Aqui na minha Bíblia diz que os sofrimentos do presente é a glória futura. Esse é o título aqui. Paulo começa dizendo assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Você já parou para pensar? Talvez você esteja aí passando por um momento difícil no seu casamento, na sua vida financeira, ministerial, ou até mesmo na sua individualidade, né? Nós temos às vezes momentos de crises, momentos em que as coisas parecem que tudo nos oprime, tudo nos aperta, nos angustia, não é verdade? Todos nós passamos por momentos assim, momentos ruins. Talvez você esteja num desses momentos. Mas eu quero te dizer a boa notícia. Paulo começa dizendo aqui a respeito disso. Nada disso que você está passando se compara com a glória que vai ser revelada. Nada disso. Ele está dizendo, em outras palavras, que olha, tudo isso que você está enfrentando, por mais terrível e difícil que seja, não se compara com a glória que vai ser revelada em Cristo Jesus. Ou seja, Deus tem algo muito maravilhoso, muito poderoso, muito tremendo para se revelar a mim e a você. Então nós não podemos focar apenas no presente, no que estamos vivendo agora, seja coisas ruins ou seja coisas boas também. Mas os nossos olhos precisam estar fixados em Cristo Jesus, porque é nele que a glória será revelada, nos será revelada. Então, tire um pouquinho os seus olhos da sua realidade hoje. Olhe com os olhos de Cristo. Olhe com os olhos de Cristo. Quantos de nós não conseguimos ver a bondade de Deus na nossa vida porque nós não enxergamos sobre a ótica de Cristo? Nós preferimos focar nas nossas dores, lamentos e feridas, ao invés de enxergarmos com a ótica de Deus aquilo que Ele está revelando, aquilo que Ele está fazendo. Eu tenho certeza que você tem muito mais motivos para se alegrar no Senhor do que para se entristecer, não é verdade? Pois é. Agora imagina na eternidade. Se aqui na Terra você já tem motivo de se alegrar no Senhor, imagina na eternidade o que está preparado. Que é algo eterno. É algo incorruptível. É algo maravilhoso que nem sequer nós podemos mensurar. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, não fica triste com isso aí que você está vivendo, não. Olha para Cristo. Encontre nele a esperança que você precisa, a alegria que você precisa. Não olhe para esse mundo, não. Isso aqui vai passar, isso aqui vai acabar. E ele continua dizendo, olha, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação seja libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Desde que o pecado entrou no mundo, né, através lá de Adão, de Eva, a natureza ficou corrompida. O mundo ficou corrompido. Nós sabemos das consequências do pecado. Vai lá em Gênesis, dá uma lidinha lá que você vai entender do que está falando. O nosso mundo ficou distorcido.
E isso gerou consequências para o homem, consequências para a mulher e consequências também para a própria natureza. Quando Paulo fala da criação, ele se refere a toda a natureza, aos animais, né? Aos animais, plantas, toda a natureza no geral. E ele está dizendo o seguinte, que até a natureza geme e suporta angústias até agora, versículo 22 aí, Romanos 8. Então a natureza também geme. E por que a natureza geme? A natureza geme porque ela quer? Não, a natureza geme involuntariamente porque ela se sujeita ao Deus da criação. Nós sabemos que existem muitas teorias dizendo, né, que o mundo está avançando, que o mundo está evoluindo. Mas se você for analisar bem as falas de Paulo, você vai perceber que nas falas dele o mundo não está avançando, nem tão pouco evoluindo, o mundo está regredindo. O mundo está se deteriorando a cada dia mais. A natureza tem gemido. Mas aí eu te pergunto, você acha que a natureza está gemendo de quê? Você acha que a natureza ela está desesperada? Por que a natureza geme? A natureza geme não de medo, mas a natureza geme na esperança da segunda vinda de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, a natureza, ela está gemendo, mas ela está gemendo o quê? Esperando a glorificação dos filhos de Deus. Essa glorificação dos filhos de Deus nada mais é do que a volta de Jesus. Quando Cristo voltar e glorificar os seus filhos. Quando isso acontecer, a natureza também vai ser liberta do cativeiro de corrupção em que ela vive. Por quê? Se você for lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13, você vai ver que está escrito lá que todavia, confiados em sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça, o dia do Senhor. Aleluia! Então a natureza geme, mas ela não geme de medo. Ela não geme de insegurança, de desesperança, não, pelo contrário, ela geme com expectativa, aguardando ardentemente todos os dias que os filhos de Deus sejam revelados, sejam manifestos. Essa glorificação completa vai acontecer na volta de Jesus. Mas eu quero abrir um parênteses aqui agora para a sua vida. É tempo de você, filho e filha de Deus, se posicionar e se revelar ao mundo como luz. A natureza tem aguardado por esse momento. Porque se você voltar lá em Gênesis, você vai ver que a natureza, a criação, está sujeita ao homem. Deus fez com que a natureza se submetesse a quem? A Adão. Adão, olha, vai lá e comanda, né? Vai lá, Adão. E dá nome para os animais, vai lá, Adão, é você que vai comandar aí. A natureza se sujeitava ao homem, mas quando o homem peca, essa natureza não tem mais a quem se sujeitar aqui na terra. E então recai sobre ela também o efeito do pecado. Lembra que o pecado gera morte? E aí a natureza também começa então a gemer, na expectativa de que tudo isso passe, se resolva. E é claro, essa resolução definitiva só vai acontecer quando Cristo voltar, quando Jesus voltar. E Pedro diz, olha, como nós lemos aqui lá em 2 Pedro 3,13, a respeito de novos céus, de nova terra. Ele está dizendo, olha, isso aqui vai ser transformado. Da mesma forma que nós teremos um novo corpo, um corpo glorificado. Em Cristo Jesus, isso aqui também vai ser transformado. A tal ponto de podermos chamar de novo, né? Porque vai ser transformado. E então, nesse momento, a natureza que hoje geme, aguardando por essa volta de Cristo, nesse momento, a natureza, então, vai ser liberta do seu cativeiro. Olha que coisa linda! Leia de novo comigo o versículo 21. Na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção. Então, o que a natureza geme é na esperança. A natureza geme porque ela espera por algo. Porque ela está aguardando esse grande dia em que Jesus irá voltar. E eis que tudo se fará novo. Aleluia! Oh, você crê nisso? Ainda há esperança aí no seu coração. Talvez você tenha posto a esperança no governo.
de direita, de esquerda. Talvez você tenha posto a esperança em coisas, em pessoas, e eu quero te dizer, coloca a sua esperança em Cristo, porque só em Cristo nós acessaremos esse novo céu, essa nova terra. Só em Cristo os filhos de Deus serão revelados. Só em Cristo a esperança. Mas continua dizendo o seguinte, que não somente a natureza geme, mas também nós que temos as primícias do Espírito. Paulo está dizendo, não é só a natureza que geme, não. Não é só a criação que geme, não. Nós, igreja. Por que igreja? Porque ele diz que temos a primícia do Espírito Santo, do Espírito. Quem tem primícia do Espírito é aquele que está em Cristo. Quem recebeu o Espírito Santo é quem está em Cristo. Então nós também gememos. Mas também não gememos de medo, também não gememos de tristeza, mas nós gememos também na expectativa da vinda de Cristo. Gememos na esperança de que um novo céu e uma nova terra será revelado a nós. Gememos na esperança de que neste lugar habita a justiça, como diz lá em 2 Pedro. Então, se você vê uma situação de injustiça hoje, você espera em Cristo e você, assim como eu, muitas vezes eu olho para mim e me vejo dizendo, olha, eu não acredito muito na justiça desse mundo, dessa terra, mas eu tenho uma esperança. O meu Senhor vive e Ele fará justiça. Talvez você como Asaf, não é mesmo? Você como eu, como Asaf, talvez você olhe e se indigna vendo o ímpio prosperar. Talvez você como eu olhe para esse país, né, para o Brasil, e você fala, poxa, como a lei só privilegia aqueles que andam errado. Não é verdade? A gente olha e fala, poxa, como pode isso? A lei está privilegiando alguém que anda errado, um criminoso. Alguém que é mau. O honesto não prospera, não é isso que a gente costuma dizer? Pois é, mas eu quero te dizer que com a volta de Cristo, finalmente viveremos em justiça. E teu reino é eterno. Aleluia! E por fim, Paulo diz assim, a respeito, porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança é o que não se vê. Ou seja, a gente não está vendo ainda, por isso que é esperança. Pelo contrário, a gente só está vendo desordem, caos, injustiça. Pois quem que espera o que está vendo? Nós estamos esperando aquilo que não vemos. É nisso que cremos, é nisso que esperamos. Mas por que a gente ainda tem essa expectativa, apesar de tudo, apesar das circunstâncias estarem ruins, por que a gente ainda crê? Sabe por quê? Paulo diz assim, olha, porque temos as primícias do Espírito. Versículo 23. Você sabe o que é as primícias do Espírito? Paulo está dizendo, olha, vocês, nós, igreja, nós que temos o Espírito Santo já provamos um pedacinho do céu. Oh, isso é muito forte, meu Deus! Paulo está dizendo que há em nós essa esperança, porque como o Espírito Santo de Deus habita em nós já provamos, Deus já deu para nós o gostinho do que é o céu, o gostinho daquilo que Ele vai fazer. Já recebemos essa expectativa de glorificação, essa glorificação que nos fará semelhantes a Cristo. O Espírito Santo que habita em nós faz com que nós sintamos o gosto disso, então nós já não olhamos para o mundo com esperança, então nós já não nos conformamos com esse mundo, pelo contrário, nós esperamos em Cristo Jesus, a obra maravilhosa que só Ele pode fazer, porque nós já experimentamos dela todo dia. O Espírito que habita em nós nos faz testificar disso. Oh, aleluia! Mas não para por aí não. No versículo 26, Paulo agora fala da intercessão do Espírito. Ele diz, olha, da mesma maneira também o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Então Ele intercede por nós ao Pai com gemidos inexprimíveis. Perceba bem, a criação geme, a igreja geme, e agora quem geme? O Espírito Santo geme. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus.
tanto em atributos, em poder, em tudo. O Espírito Santo é Deus, amém? O Espírito Santo não é uma pombinha, o Espírito Santo não é um rupio que você sente aí, um arrepio. O Espírito Santo é Deus. Então ele está dizendo que o próprio Deus que habita em nós intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E por que ele faz isso? Ele faz isso por causa da nossa fraqueza. Então ele nos assiste, ele nos carrega quando o nosso fardo está pesado demais. Porque nós não sabemos orar como convém. Você já passou por uma experiência, talvez, onde você orou por algo, mas aí o tempo passou, a maturidade veio, e você olhou para trás e falou assim, meu Deus, ainda bem que o Senhor não ouviu minha oração. Porque se o Senhor tivesse ouvido aquilo que eu estava orando e pedindo, meu Deus, teria sido uma maldição e não uma bênção na minha vida. Não sei se você já passou por isso. Eu já. E em algo muito sério. Sabe? É necessário o filtro do Espírito Santo na nossa vida para que possamos então saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Porque Ele é Deus, então Ele sabe o que Ele quer para as nossas vidas, Ele sabe o que Ele tem, Ele sabe o que é melhor. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Logo, é impossível agradar a Deus, é impossível orar como convém se não estivermos cheios do Espírito Santo. Lá em Tiago diz, né, a nossa oração ela vai ser cheias ali de benefícios próprios, vaidade. Vamos pedir mal, e por isso nós não vamos receber. Mas o Espírito geme. O Espírito também geme na expectativa da segunda vinda de Cristo. Porque Ele sabe, Ele é Deus, que nessa vinda tudo se resolverá. Aleluia! Meu Deus, como isso é poderoso! Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para sermos conformes à sua imagem. O que está dizendo aqui é que o Senhor já planejou, já nos separou, já nos chamou. É o Senhor quem nos levou a estarmos nele. É Ele que nos separou. Não é mérito nosso, não é mérito seu, não é mérito meu. Tudo veio dele. Lembra da justificação? Pois é. Então veja bem, às vezes você está aí, como eu já disse, em sofrimento. E o que é comum da gente fazer quando a gente não entende o que Deus está fazendo? Questionar. Lembra de Jó? Jó questiona a Deus inúmeras vezes. Jó questiona, Jó se queixa com Deus. Por que aquilo estava acontecendo com ele? E sabe qual que é a resposta de Deus para Jó? Nenhuma. Deus fica em silêncio. Mas sabe de uma coisa? Lá no finalzinho, Jó diz algo que nós podemos entender nas entrelinhas. Jó diz assim, todavia, eu sei que o meu Redentor vive e por minha causa se levantará. Aleluia! Poxa, mas Deus nem respondeu ele. Poxa, Deus ainda nem falou nada. Como é que Jó já está dizendo que isso? Como assim? Você sabe por quê? Porque nós, na nossa limitação, a gente acha que Deus só responde com voz audível. Deus só responde quando Ele manda alguém te entregar uma profecia. Deus só responde quando Ele fala de uma maneira que você pode ouvir. Mas aqui nos mostra que Deus também responde no silêncio. Enquanto Jó se queixava, Deus não ficou irritado com Jó, mas Deus foi se revelando a Jó. Através do Espírito Santo, Ele foi se revelando a Jó de maneira que no silêncio, Jó entendeu que o seu Redentor vivia. Houve uma revelação. As escamas dos olhos dele caiu e ele conseguiu entender, opa! Mesmo que eu não entenda o que o Senhor está fazendo, eu sei que o Senhor vive. E eu sei que o Senhor vai se levantar pela minha causa. No silêncio, Deus também fala. Às vezes somos nós que não queremos ouvir. E como você sabe, Deus restaura. Deus restaura tudo aquilo que Jó tinha perdido. Deus restaura tudo. Inclusive os filhos. Deus restaura. E Jó então pode testificar do Senhor dizendo... Olha, antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos podem te ver.
Meu Deus, que mistério glorioso é esse? Que mistério glorioso é esse? É a ação do Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, nos revelando o propósito de Deus, nos revelando o caráter de Deus, para que ainda quando não entendamos, continuemos a crer que todas as coisas cooperam para o nosso próprio bem. Aleluia! Glória a Deus! Eu me lembrei de um exemplo aqui que o pastor Hernandes Dias Lopes ele deu numa das suas mensagens. Eu vou compartilhar aqui com vocês, né? A respeito dessa questão de perder. Às vezes, talvez você que está me ouvindo perdeu alguém, né? A gente tem a mania de falar, eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi alguém que eu amava muito, né? E ele conta na ministração dele que certo dia um conhecido virou para um homem e disse assim, olha, meus sentimentos, eu fiquei sabendo que você perdeu o seu filho. E esse homem vira para ele e fala assim, não, eu não perdi o meu filho. Perder é quando você não sabe aonde está e nem com quem está. Mas o meu filho, eu sei exatamente aonde ele está e com quem ele está. Portanto, eu não perdi o meu filho. É só uma questão de tempo e estaremos juntos novamente. Oh, meu Deus, como isso é tremendo! Como isso é tremendo! É a certeza daquilo que não se vê. É a convicção colocada em nós pelo Espírito Santo de Deus que conhece a boa, a perfeita vontade do Pai. É Ele, não é mérito nosso, é Ele em nós. Aleluia! Você pode até não entender o que Deus está fazendo, como esse pai mesmo. Quer dor maior do que perder um filho? Não tem, acredito eu que não tem. Então você pode até não entender o que Deus está fazendo. Talvez você tenha tentado algo e tenha se frustrado, não tenha dado certo a sua vida profissional, sentimental, enfim. Talvez você está aí me ouvindo e frustrado e falando, mas eu não entendo, por que só para mim dá errado? Eu não entendo. Você pode até não entender o que Deus faz, mas você pode entender Deus. Eu vou repetir. Você pode não entender o que Deus está fazendo, mas você pode entender o Deus que está fazendo. Aleluia! Certa vez, Albert Einstein, quando teve lá a sua teoria, né, ficou famoso por causa da sua teoria da relatividade, ele veio ao Brasil, ele trouxe a sua esposa, e aí perguntaram para sua esposa, né, se ela compreendia aquela teoria descoberta, né, pelo seu marido, aquela teoria inventada pelo seu marido, pelo qual ele estava tão famoso, tinha ficado tão conhecido. E aí a esposa sutilmente respondeu, não, eu não entendo a teoria da relatividade que o meu marido descobriu, mas eu entendo o meu marido. Olha só, meu Deus, isso é profundo. Talvez seja isso que acontece conosco, talvez não, certamente. Nós podemos até não entender o porquê daquilo outro, porquê que deu errado, porquê isso, porquê aquilo, porquê deu errado aos nossos olhos, né? Mas aos olhos de Deus não. Mas nós precisamos entender e confiar no Senhor. Eu imagino aquela esposa, né? Quando ela falou isso, eu imagino que ela estava se lembrando ali de todos os momentos dela com seu marido, né? Você que é casada aí sabe. Ninguém conhece o marido da gente mais que a gente, não é verdade? Não tem. Você dorme, você acorda junto. Então eu imagino aquela esposa falando isso e vendo o coração do marido dela, dizendo, olha, eu não tenho nada disso que ele está falando, que ele está fazendo, porque ele está famoso, não tem nada disso. Mas eu conheço ele. Eu entendo ele. Sabe? O que é importante para ele é importante para mim. Oh, meu Deus! Alguém está entendendo isso? Sabe? Não fique tentando entender o porquê disso, o porquê daquilo, mas tente focar os seus olhos em Deus e conhecê-lo. Deixe que ele se revele a você para que você possa fazer como Jó e dizer, olha, eu não conhecia, eu conheci de ouvir falar, mas agora não, agora eu conheço. Ainda não entendo tudo, ainda não tenho resposta para tudo. Você não precisa ter resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo, ninguém tem resposta para tudo. Mas de uma coisa eu sei, o meu Redentor vive por minha causa, ele se levantará. Aleluia! Enxergue na ótica de Deus, aleluia!
E aí vem aqui no versículo 28 dizendo assim uma coisa tão linda que a gente cita bastante, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo está dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem de todo mundo? Não, é para o bem de quem ama a Deus. E quando ele diz todas as coisas, ele não está dizendo que só as coisas boas vão cooperar. Pelo contrário, na maioria das vezes o que mais nos aproxima de Deus são as coisas ruins, são as expectativas frustradas, né? A maioria das vezes o que nos empurra para Deus são as coisas negativas. Mas ele está dizendo de uma coisa, eu sei. Eu sei. Paulo não está dizendo assim, eu sinto. Porque eu senti muda, né? Uma hora eu sinto raiva, outra hora eu sinto amor, sinto alegria. Não é verdade? As nossas emoções são instáveis. É um terreno instável que você não pode se apegar, nem tampouco confiar, nem tampouco ser dominada por elas. Mas Paulo não está falando de sentimento. Paulo está falando de convicção. De uma coisa eu sei, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, inclusive as coisas ruins. Depende da ótica que você enxerga. Um outro exemplo aqui que eu também ouvi com o pastor Hernandes, vou passar aqui, né, compartilhar com vocês. Ele conta que certa vez uma moça estava muito amargurada porque ela tinha perdido a mãe. E o pastor foi fazer uma visita para ela. E quando ele chegou na casa dessa moça, a moça estava lá muito amargurada, questionando a Deus, não tinha aceitado que a mãe tinha falecido. Então ela estava ali fazendo um bordado. Enquanto o pastor falava, ela continuava bordando. E aí, o pastor ouvindo ela se queixar e tudo mais. E num determinado momento, o pastor pegou aquele bordado da mão dela, virou o contrário e falou para ela assim, olha, eu também não entendo uma coisa. Uma moça tão inteligente, uma moça tão prendada, né? Tão sabida, uma moça fazer um trabalho tão feio desse, uma coisa tão horrorosa dessa, eu não entendo. E aí ela falou pro pastor, lógico que o senhor tá achando feio, o senhor tá olhando o negócio ao contrário, é do outro lado. E aí o pastor sutilmente olhou para ela, sorriu e disse, é exatamente isso. Você está olhando do lado contrário. Você não está olhando o que aconteceu com a sua mãe pela ótica de Deus. A sua visão é limitada demais. Você está enxergando do lado errado. É tremendo isso, não é verdade? Quantas vezes eu e você não usamos a lente do Espírito? Enxergamos carnalmente, superficialmente, somos rasos. Somos fracos de Bíblia, somos fracos de intimidade, de oração, somos fracos de renúncia. Nos orgulhamos às vezes de ter aberto mão de uma vida que era ruim e a gente ainda tem coragem de falar, eu larguei tudo por Jesus, você largou foi nada, meu filho, o que você tinha era tão terrível, você só ganhou, você não largou foi nada, sabe? Nós somos tão tendenciosos a enxergar com os nossos olhos carnais. Mas eu te desafio, você que está me ouvindo, a usar a lente do Espírito na sua vida a partir de hoje, ainda que você não esteja entendendo, creia. Receba convicção, receba fé pelo Espírito aí na sua vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam a Deus. Mas o que é bem, afinal de contas? Porque hoje tudo é relativo, não é mesmo? Talvez o que é bom para mim não é bom para você. O que é bem? O que Paulo está falando aqui? O que significa esse bem? Tudo coopera para o bem, mas o que é esse bem? Esse bem, será que é para eu ficar rica? Tudo que acontecer de ruim comigo está cooperando para me deixar rica? Será que esse bem que Paulo está falando é o que, afinal de contas? Você encontra essa resposta nas Escrituras. É o propósito original de Deus. Ele fala assim, olha, pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Essa é a resposta. O bem que Paulo está falando não é que tudo que aconteceu de ruim na sua vida é para te dar o que você quer.
Até porque nós já sabemos que o que queremos muitas vezes é ruim. Nós nem sabemos orar o que convém, não é verdade? Quem sabe é o Espírito. Mas o bem que ele está falando se refere a sermos conformes à imagem de Cristo. Versículo 29, Romanos 8. Então tudo que acontece na vida de quem ama a Deus, não é do ímpio, é de quem ama a Deus, é de quem serve a Deus, vai cooperar para fazer com que ele seja mais e mais parecido com Cristo. Aleluia! Esse é o propósito da criação. É para isso que o Senhor nos elegeu nele desde a fundação do mundo. É para isso. Para que tudo que aconteça nessa terra, seja bom, seja ruim, nos torne mais parecidos com ele. Oh, aleluia! Aleluia! Nada pode nos separar do amor de Deus. Então Paulo já caminha aqui para a conclusão. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos hoje usam esse versículo para afrontar os outros, não é verdade? Não porque se Deus é comigo, quem é ele? Né? Não, Paulo não está falando das suas vontades. Paulo não está falando do seu sonho, do meu sonho. O que é meu sonho? Meu sonho é nada comparado ao que o Senhor tem. Quando nós vamos para Cristo, nós já falamos disso no vídeo anterior, nós morremos para nós mesmos, isso inclui morrer para o seu sonho. Talvez o sonho que está aí no seu coração não foi Deus que pôs, se é para a glória dele, como é que eu sei que um sonho é para a glória dele? O sonho de Deus que ele coloca em nós nunca é só para nós. Deus tem sempre um propósito coletivo, tá entendendo? Então se você sonha em ter muito dinheiro, muito recurso, para quê? Se você sonha com isso para poder ser bênção na vida dos outros, certamente foi Deus que colocou no seu coração. Agora, se você sonha com isso para viver os seus luxos, as suas ostentações, não é Deus que colocou isso em você, tá entendendo? Então, muitos usam essa frase, né? Se Deus é por mim, quem será contra mim? Isso se refere à salvação. Isso se refere ao ato de justificação de Cristo naquela cruz. O próprio texto se explica, tanto que vem dizendo assim: aquele que não poupou nem seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Tá vendo? Tá falando da justificação que você recebeu em Cristo. E tá falando da herança eterna, daquilo que está nos reservado na eternidade. Porque se você achar que Paulo está falando aqui das coisas desse mundo, talvez você vai ficar frustrado e vai falar: essa Bíblia é mentirosa. É mentira, porque, o pessoal que está vindo contra mim está prevalecendo. Mas Paulo não está falando disso. Ele está falando a respeito de Satanás que vai diante de Deus para te acusar, o acusador. Ele está dizendo: olha, Deus entregou o seu único filho para isso. Então quem é ele? E ele diz: olha, quem é ele para fazer isso? Já está pago, já está consumado, Cristo já morreu na cruz. Deus deu o seu único filho. E você acha que ele não vai também dar todas as outras coisas? Quando ele diz isso, ele está se referindo à eternidade. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Se você já está eleito nele, quem é o diabo para te acusar se Jesus já pagou o preço pelo seu pecado? Tá me entendendo? É graça e graça de novo. É Deus quem os justifica. Já estamos justificados. Se você esqueceu o que é justificação, corre lá no primeiro vídeo para você lembrar. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha que coisa tremenda, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Olha que coisa tremenda. Não é só o Espírito Santo que intercede por nós, não. O próprio Cristo também intercede por nós. Tá entendendo que amor é esse? Que amor é esse? Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35 aí de Romanos 8. Será a tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Deus? Olha esse amor que nós já falamos dele. Será que a angústia, a perseguição, a fome,
as injustiças desse mundo? Será que isso tem poder para nos separar daquele que nos amou primeiro? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Ou seja, já morremos para nós mesmos. Então nada disso tem poder sobre nós. Nada disso pode nos separar, porque já fomos libertos por Cristo, já somos livres. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É por meio de quem? É por meio de Cristo. Não é porque você é bom. Eu estou aqui hoje falando de Jesus, falando das Escrituras para você, não é porque eu sou boa, mas é porque Ele é bom. É porque um dia Ele olhou para mim, me enxergou no lago de pecados que eu vivia. É porque um dia Ele me amou, Ele teve misericórdia de mim. E mesmo diante dos meus erros e vacilos, Ele não me abandonou. Ele não retrocedeu. Ele não retirou a graça dele que estava sobre a minha vida. E se eu estou aqui, eu entendo que eu estou aqui porque há graça disponível para a minha vida. E se eu cair, eu levanto porque há graça disponível para a minha vida nele. E da mesma forma para você, eu não sei onde você parou, talvez você está parado, desanimado, desacreditado da vida, de Deus, de tudo. Ainda há graça disponível para você. Não tem a ver com você, mas tem a ver com Ele. Você consegue porque Ele se propôs a te fazer um vencedor, uma vencedora. Meu Deus! Porque eu estou certo de que nem a morte, porque Ele venceu a morte, então a morte não pode nos separar de Deus. Ele já venceu a morte. Nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem demônio. Tem gente que dá mais poder pro demônio do que o demônio tem, né? Nem demônios, nada pode te separar de Deus. Nem as coisas do presente, nem o porvir, nada. E ele vai citando outras coisas aqui. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, nada pode nos separar do amor de Deus. Você compreende esse amor? Você compreende, você tem ideia desse amor? Você se sente amada pelo Senhor? Você consegue compreender isso no seu espírito? Não é verdade? Por mais que a gente tente, a gente não compreende. Mas lembre-se de uma coisa, eu posso não compreender tudo, mas eu entendo o Deus que me amou primeiro. Por que eu entendo? Porque eu conheço Ele, porque eu durmo com Ele, porque eu acordo com Ele, porque eu me movo por Ele, porque eu vivo por Ele. Eu o conheço. Meu irmão, minha irmã, não espere a eternidade para ver Cristo. Não espere a morte para se chegar a Deus. Não espere a tribulação, não espere os momentos difíceis. Veja Deus hoje, esteja com Ele hoje, conheça Ele hoje, o seu secreto, na sua intimidade, nas suas renúncias que talvez ninguém saiba. Nas dores, nas batalhas travadas, nas entregas. Ele te faz um convite hoje, vem. Mas eu pequei. Nada pode te separar dele. Mas eu errei. Pede perdão, se arrepende, se conserta e volta para ele. Mas eu não consigo. Consegue. Você sabe por que você consegue? Porque o Espírito que habita em você. Porque já foi conquistado lá na cruz. É por isso que você consegue. Amém? Não permita que nada te separe do amor dele. Não permita, porque isso seria uma mentira. Afinal de contas, acabamos de ver, nada pode nos separar do amor de Deus. Então o que você está esperando para correr para Ele? Ou será que você ainda está olhando para você mesmo? Para as suas habilidades, para a sua força? Não. É Ele que te sustenta e é Ele que te fará mais que vencedor nele. Talvez o que é vencedor para esse mundo não é vencedor para Cristo, amém? Não confunda as coisas. Coloque a ótica, os óculos do Espírito Santo na sua vida, não seja carnal, para que você entenda o que é ser vencedor. Amém? Vencedor aos olhos de Deus. Andar na contramão. Aquele que perde é que ganha. Oh, Deus de maravilha. Eu quero orar por você. Jesus, eu quero te louvar por essa oportunidade. Eu não sei a quem, aonde essa palavra está chegando.
Mas eu sei que ainda há graça disponível para essa pessoa que está me ouvindo. Eu sei que nada, nenhum erro, nenhum pecado, nada que ela cometeu pode te separar dela. Nada pode fazer com que o Senhor a ame menos. Nada pode fazer com que o sacrifício de Cristo seja retrocedido naquela cruz. Não, 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 já está feito, já está consumado. Eu quero te pedir, Espírito Santo, faça com que ela tenha essa convicção. Que essa pessoa agora possa ter os seus olhos abertos para te ver, os teus ouvidos abertos para te ouvir e o teu coração aberto para te obedecer. Se revele a essa pessoa, Jesus. Se revela a essa mulher que está me ouvindo agora. Se revele a esse homem que está me ouvindo agora. Se revele a essa pessoa. De maneira que só o Senhor pode se revelar. Para que então ela cumpra com o propósito para o qual ela foi chamada. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. E que você permaneça nele. Olhe para ele. Permaneça nele. Porque nada, nenhum sofrimento se compara à glória que nos será revelada. Que Deus te abençoe.